ao primeiro e único podcast de gineco. Pra gineco. E hoje com a participação de duas R1 do Hospital Leila Diniz Cardoso Fontes, Paula Dischiatti. Quase. E Lara Caraca. Paiva, Isso aí. do Hospital Central do Exército. Sim. Estão começando uma nova jornada. A gente vai querer entender como é que é essa jornada de residência médica em ginecologia e obstetrícia. Mas antes de mais nada... Se inscreve no nosso canal, dá aquele like pra gerar engajamento. Falei certo? Ou Falou, faltou elas uma- estão assustadíssimas. Elas Ah, estão galera, tensas. Com Nervoso. certeza. Eu não sei se vocês estão tão assustadas com o podcast ou Ou assustadas com a a nova nova fase. condição de vocês. Ah, acho que soma, né? É? Só. Então Com vamos certeza. ouvir vocês. Contar um Podem se pouquinho da apresentar. historinha de vocês pra gente. Pode começar. Então, eu sou a Paula, mas eu não sou do Rio, sou de BH. E tem sido difícil, não só essa questão, o normal, né, da residência, mas essa mudança de estado. Nossa. Que eu nunca morei longe da minha família e longe de BH, eu fui criada lá. Então, tem sido bastante difícil arrumar casa, mudar o CRM, me acostumar com tudo isso. Tem que pressionar 2 vezes. Tá, vai lá. E você? Bom, já moro no Rio de Janeiro, eu moro relativamente perto do hospital, então isso talvez facilite. Pesou. Pesou muito, inclusive, na minha escolha. Facilita, né, a gente chegar, enfim, os trajetos, principalmente no Rio de Janeiro, que tem muito trânsito. Mas acho que o que é diferente agora, assim, é porque eu fico numa dualidade, né? Eu fico nervosa e ansiosa, porque eu não sei o que... Às vezes eu sei o que tá me esperando, mas é eu passando. E também feliz por ter passado, né? Não querendo estar em outro lugar, mas mesmo assim, tensa. Assim, vai ter plantão e vai ser difícil. Meu Deus, como é que vai ser? É assim. Eu brinco que eu acho que vocês são as pessoas que... Os futuros que a gente diz, né? Os resibulandos e aqueles que não passaram, né? Ou os que estão iniciando um ano de estudo, querem saber o que vocês se alimentaram, do que vocês fizeram, né? Do que aconteceu nesse último ano para vocês conquistarem essa vaga. Que, assim, é difícil, é muito difícil. Eu acho que no meu ano já era difícil e tá cada vez mais difícil e os processos estão diferentes, né? Hoje em dia tem o Enare, então... Você que nem é do Rio de Janeiro tem a oportunidade de vir para o Rio de Janeiro e, enfim, tá tudo bem polarizado, né? Então, eu acho que é legal vocês contarem o que vocês fizeram mais nos 2 últimos anos, porque a gente sabe que são os anos decisivos da gente, né, de estudo. E quem que foi que plantou a sementinha da GO, né, na vida de vocês? Teve alguém? Se não, como é que foi isso? Então, eu me formei há 2 anos. Eu me formei final de 2023, numa faculdade particular na região metropolitana de BH. E aí eu tentei a prova de residência, mas eu não sabia muito bem o que eu queria. E eu acho que foi um dos anos mais desafiadores, foi o último ano da faculdade. Porque eu sabia que eu gostava de psiquiatria e de GO. Eu não conseguia decidir entre os dois. E meu pai é GO. Aí ele queria muito até que eu fosse, mas não foi ele, assim, que ficou plantando na minha cabeça de ser GO. Eu entrei na medicina querendo psiquiatria, já de cara eu já entrei em liga, fiz várias coisas de psiquiatria. Mas aí no meio do curso, quando estava na época da pandemia, eu busquei um certificado por conta de currículo e eu comecei a assistir simpósio de GO. E eu nem tinha tido GO ainda na faculdade. Eu assisti, inclusive, vários aqui da UFRJ, online. Eu amei, assim, a saúde da mulher. Gostei muito da parte de ginecologia. E eu falei, nossa, eu preciso fazer isso. Ainda nem tinha rodado no internato. Só que eu ficava entre essa questão da psiquiatria. E eu pensei, acho que talvez eu fazer saúde mental da mulher. Mas aí eu só decidi mesmo... Depois de formar, que eu comecei a trabalhar em UPA, eu trabalhei 2 anos em UPA lá em BH, e eu atendia muito
paciente da psiquiatria. Aí eu vi que eu não gostava. Seu pai nunca te levou pra uma Plantão. cirurgia, um plantãozinho, te ofereceu um carro 0 quilômetros, caso você fizesse GO? Então, ele ficava assim, ele mexe muito com ultrassom, né? E aí ele queria já que eu fizesse essa parte do ultrassom e falava, você tem que trabalhar lá no consultório, porque meu irmão é médico, só que ele foi pra ortopedia, meu irmão mais velho. E aí ele tinha a esperança de eu for pra GO, ele tá todo feliz, inclusive, que ele já tava me assim, ela quer psiquiatria e tal, mas a UPA que me fez decidir, com certeza. Por isso que eu acho também muito importante trabalhar, porque quando você sai da faculdade, você tem uma ideia muito romantizada das especialidades. E eu tinha essa ideia um pouco da psiquiatria. Eu ainda gosto muito de estudar saúde mental e gostava da parte da GO. Mas quando eu entrei no mercado de trabalho, que eu vi a realidade é muito diferente. E eu percebi que eu gostava de coisas mais resolutivas. Eu acho que a GO é mais resolutiva que a psiquiatria, na minha visão. E aí eu acho que encaixou mais no meu perfil, assim. Você experimentou. Isso. Quando vem O alguns ruim é quando acadêmicos... você não experimenta e decide ou faz uma escolha que às vezes pode comprometer toda uma jornada, né? Sim. Quando vem um Então- acadêmico aqui, muitas vezes, a gente... E fala, poderia acompanhar e tal, não sei o quê. Eu, de verdade, eu faço questão que vá ver, né? Porque a pessoa ela tem que saber o que vai ser um plantão de ginecologia, um plantão de GO, né? De obstetrícia, pra ela olhar e falar assim, é isso mesmo, eu quero ver parto normal durante 3 anos, eu quero fazer isso pra minha vida. Porque se não for isso, se elas chegarem lá e falar assim, realmente, pelo menos já descarta uma coisa, você não entra numa residência que já é tão disputada e difícil e desiste no meio do caminho, né? Então, assim, experimentar e visualizar sem o romantismo de uma faculdade é importante. Essencial. E você, Lara? Carioca, ela é É, carioquíssima. É carioca? Você falou que você mora Na Ilha do Governador. na ilha. E aí é fácil? É fácil perto. pra você ir pro... O pro HCF exército. fica em Benfica, né? Aí eu pego a amarela e caio lá. Legal. Perfeita. Bom, Vamos lá. eu entrei na faculdade de medicina querendo dermato. Eu só queria medicina por dermato. Aí depois, na pandemia, eu não sei, acho que foi na época que deu um boom, assim, no Instagram, que as pessoas começaram a postar. E aí eu descobri a GO. E eu bati o martelo mesmo quando eu comecei a estudar GO. Porque eu vi que eu tinha mais facilidade para estudar. E aí eu falei, cara, eu não vou ficar batendo cabeça com nenhuma outra especialidade, a não ser aquilo que eu tenho mais facilidade. Parece que só chegou, Encaixou. entendeu? Encaixou. Falei, cara, eu entendo tudo que tá aqui, eu não sei como, porque eu acho tão legal, que maneiro. Aí eu decidi ficar. E aí fui confirmando... Você fez qual faculdade? Fiz Estácio, Fez Presidente Estácio. Vargas. Ah, tá. Tem a Estácio aqui, né? Isso. E tem a Presidente Vargas era da Lapa, não era da... A João Uchoa veio pra cá e a Lapa ficou lá. Ficou na Presidente Vargas, isso aí. E teve alguém ou foi só você estudando? Eu estudando, engraçado. Na família tem algum médico? Otorrino. Não, Nada a mas ver. Pai, mãe, Não, meus pais não são médicos, nem avó. A prima da minha mãe é ginecologista. mais distante. Mas é distante, não é Mas daqui é- do Rio. sim. Por mais que eu admire ela hoje em dia Sim. como ginecologista, né? Eu não tinha contato com ela. Contato no dia a dia, né? Direto, né? Sim, Assim, pra te influenciar. estimular nisso. Exatamente. E na exatamente. faculdade de vocês, teve algum professor que vocês olharam e falaram, eu quero ser igual a ele, como GO, né? A gente vê muito tarde a ginecologia, eu sempre falo isso aqui. Mas quando vocês chegaram, foi ali que vocês confirmaram que vocês queriam fazer GO? Vocês já estavam mais que certas? Gostaram, falaram com o professor, né? Aquele que estava ensinando vocês? Eu já estava certa, assim, eu tinha gostado do que eu tinha visto, mas foi mais quando eu fiz a matéria mesmo. Tem a Maria Júlia, ela é mastologista, acho que aqui do Rio mesmo. Acho não, ela é daqui do Rio. Eu gostei muito dela, ela era uma professora muito boa, explicava muito bem e parecia ser uma pessoa também muito maneira. Que faz diferença, né? Isso. Toda a cadeira ali de GO era bem legal na Estácio, eu gostava das pessoas, então isso acabou facilitando. Você teve? Assim, eu não consigo pensar em um só. Na verdade, eu tive um professor da obstetrícia, o Dr. Álvaro Tess, não sei se ele vai ver esse podcast, que ele me só você influenciou mandar muito. pra ele. Eu vou mandar. Justo. Ele me influenciou muito, assim, pelo ensino, pela didática, mas eu sempre gostei mais da parte da ginecologia. O meu pai é mais obstetra.
E eu gostei mais da parte de ginecologia. Eu segui muita gente no Instagram na época da pandemia, inclusive profissionais aqui do Rio. Algumas doutoras, acho que Flávia. Carabine. Isso. E aí eu gostava de acompanhar. E eu acho que foram elas que me influenciaram muito. A pessoal aqui do Rio, A inclusive. decisão, né? É. Dessa parte da gineco que eu gosto muito de endócrino, sexologia, essas, fertilidade, tudo Sim. isso. E vocês estudaram como? Vocês fizeram cursinho? Vocês fizeram mentoria? O que vocês fizeram nesses últimos anos? Para beliscar uma vaga de residência. É muito difícil. Quando a gente Né? diz beliscar, pescar uma vaga, conquistar uma vaga, é tudo muito árduo, tá? Não é menosprezando nenhuma Mas é literalmente residência. isso. É porque a gente sabe hoje que o Rio de Janeiro, e eu falo Rio de Janeiro porque é o que a gente tem mais contato com os outros residentes, é que todos estão muito bons, tá? Eu visualizando de fora, eu tenho meus preferidinhos, mas minhas opiniões pessoais. Mas a gente sabe que estão todos muito bons. Então, o que você beliscar, pescar, conquistar, já é muito bom, entendeu? Não é mérito, Ou demérito. né? demérito de ninguém. Todos vocês estão no top 1 pra mim, sabe? Eu acho muito difícil. Então, pra mim, não importa se passou em primeiro ou em Relação último. candidato vale Vocês muito todos estão em primeiro lugar, grande, né? sabe? Por Não, eu conquistaram. concordo totalmente com vocês. Assim, a gente, ainda mais com o Enário, hoje em dia a gente belisca uma vaga mesmo. Ainda mais pelo jeito de estar a escolha. isso não ali. é o demérito. Não, Pra mim é como se ótimo. você estivesse em primeiro lugar de Isso. cada vaga, independente de qualquer uma. É muito difícil e todas estão muito qualificadas. Todas as residências estão muito boas. Sim. Pra mim, inclusive, foi muito difícil, porque eu formei em 2023, não passei. Aí eu fui estudar mesmo, eu fiz cursinho. O med curso no Mas último desculpe, ano. o Oi. Paula. É Paula o seu nome? Sim. É Paula. Nome difícil. É difícil, né? Que você sabe. Eu falei pra ele, não vai ser difícil você mudar. Não, é assim, você falou que não passou no primeiro, mas foi pra psiquiatria ou gineco? Eu tentei os dois, eu não conseguia é? decidir. Aí lá em Minas tem uma prova que chama PSU Minas, que você pode colocar mais de uma especialidade. E aí eu colocava um hospital psiquiatria Então e foi outro bom gineco. que você amadureceu, né? Sim. Mas eu sentia muito mal no último ano, porque eu não sabia o que eu queria fazer e minhas amigas sabiam. E eu não conseguia me dedicar nos estudos porque eu não sabia o que eu queria fazer. A partir do momento que eu falei, eu quero GO, inclusive eu fiquei com muita vontade de vir pro Rio, eu sempre quis vir pra cá, apesar de Minas também ter um bom serviço. Sim. Eu falei, não, eu quero o Rio, eu quero GO. Eu coloquei até coisas do Rio de Janeiro, de Mapa GO, mental. do meu iPad, assim. E eu vi aquilo ali todo dia, acho que isso me ajudou muito também. Eu não sabia quando eu ia passar, mas eu tinha certeza que um dia eu ia passar. Aí eu continuei estudando. Aí eu fiz o MED em 2024. Eu quase fui aprovada, mas eu fiquei em excedente. Aí eu falei, não, esse ano eu vou conseguir. Aí eu continuei trabalhando e estudando e deu certo. O meu foco era o Enare, porque esse ano... porque eu tinha muita vontade de vir pro Rio ou ficar em Minas. Sim. E aí era a possibilidade que dava pra eu tentar os dois, entendeu? Aí eu foquei no Enare. Assim. A gente tá chamando várias pessoas porque cada uma conta uma história e eu acho que isso individualiza muito a trajetória de todo mundo, sabe? Quando você conta uma história que você não passou de primeira... E nem de segunda. Não, talvez Mas nem de segunda abre a cabeça pra quem não conseguiu. Tem gente que não tem oportunidade de comprar um cursinho ou fazer um cursinho. Veio uma menina na semana passada que ela falou, olha, eu fiz sem nada. Então, abre portas pra todo mundo entender que é possível de todas as formas, desde que você se comprometa a estudar, né? Mas, assim, são histórias que alguém vai se identificar com isso, né? Então, assim, é bom você estar falando que você não... É que nem autoescola também. Não passei, fui passar na quarta com a minha mãe pedindo... Eu tenho até Ai, vergonha Deus, de falar em ficando um qual ano que eu sem passei. tomando Coca-Cola. Ela ficou um ano pedindo promessa pra não tomar Coca-Cola pra eu passei Eu na quarta levei vez. a minha mãe quando eu passei na autoescola. A terceira vez, mãe, eu não aguento mais, por favor, vai comigo. Eu nem falava Por mais que eu ia favor. fazer. Exatamente, porque a gente meio que vai se auto-sabotando, né, na nossa cabeça. Então, assim, você vai passar. Pode, e aí eu também brinco aqui, ele sabe que eu brinco disso em algumas meninas, eu falo, não era pra você passar naquela vez, porque aí talvez aquele residente que ia ser igual a tu, lá, o R igual, ia ser chato. Entendeu? Aí Deus te preparou pra você cair num grupo muito bom, muito legal, que era pra ser o seu ano, né? Então, assim, Deus sabe o que tá fazendo.
naquele ano eu não é acho que você. esses 2 anos foram muito importantes pra mim, assim, me entender. Que eu acho que pra você escolher a residência, tem que ter um autoconhecimento. E o que foi importante, eu acho, foi eu ter feito terapia também com a minha psicóloga. Eu não me entendia, não sabia o que eu gostava. No primeiro ano de trabalho, que eu vim comemorar meu aniversário no Rio de Janeiro, que eu apaixonei pelo Rio de Janeiro. Então, se eu tivesse passado de primeira, eu nem tinha tentado o Rio. E aí, quando o primeiro ano que eu falei, em 2024, que eu comecei a criar a ideia do Rio de Janeiro, e aí eu falei, não, em 2025 que eu decidi, eu quero ir pro Rio. Então eu demorei esses 2 anos mesmo pra entender o que eu queria e onde eu queria. Isso faz diferença. Eu vou fazer uma pergunta para vocês duas. Depois a gente vai voltar nessa história do Rio de Janeiro, que eu quero saber o que o seu pai pensa No Rio de Janeiro. sobre isso, porque eu, como pai, ficaria com uma preocupação. Essa daqui vai para Bangu e dá plantão e eu não durmo. E você é daqui, né? Meus pais não conhecem. Exatamente. Mas a gente vai voltar aí. Eu queria perguntar para vocês, você tocou num assunto que eu acho que é uma dor muito grande do aluno de medicina, principalmente aquele que já escolheu, tá? Tá numa liga. É o desconhecimento dos locais e de como funciona a residência médica. Ele sabe que ele precisa passar, ele tem aquele anseio por uma especialização de bom padrão, né? Mas ele Ele, desconhece. ele deixa de lado as pós-graduações em preferência à residência, dando preferência à residência, mas ele desconhece serviços. E a faculdade, por sua vez, seja ela uma faculdade pública, um serviço universitário, ou as privadas, elas não ofertam ou não se preocupam, talvez, seria melhor a palavra, em Mostrar. oferecer cursos ou mostrar. Quais residências Vocês que ficam existem, um pouco né? meio desamparados, um pouco meio largados. Vocês como se se preparam muito e não vamos ver pra onde que eu vou. Se prepara pra uma coisa que nem sabe. Mas antes, assim, a gente perguntou pra ela como que foram esses últimos 2 anos e como que ela fez pra passar. Eu queria saber você, se fez curso, tudo. Aí depois vocês falam como vocês escolheram. A primeira coisa que eu fiz, que eu achei que me ajudou, assim, é tomar uma decisão, né? Foi o contrário, né? No último ano da faculdade, eu tomei uma decisão de começar a estudar para residência. E com essa decisão, eu tive que, por exemplo, às vezes não ser a melhor interna que eu poderia ser. Que é estar o tempo inteiro no serviço, ficar a mais ali do tempo, ou pegar muitos estágios. Eu tinha estágio extracurricular que eu tive que largar, porque eu larguei um estágio de GO, porque eu precisava passar em GO, entendeu? Então, assim, acho que foi muito importante tomar essa decisão, porque com ela vem as renúncias, né? Tanto de saídas, e, enfim, família, social, que a gente acaba renunciando mesmo, quanto da própria faculdade, né? E eu achei até que isso talvez tenha me deixado um pouco mais crua nos plantões, porque eu me formei no meio do ano, então eu ainda tinha 6 meses. Sim. Eu trabalhei, estudei ali. E aí eu chegava no plantão um pouquinho mais crua do que eu poderia ter sido, se eu tivesse estagiado mais e estudado menos, vamos dizer assim. Mas aí tá. Além disso, eu não fiz cursinho, eu estudei por material mesmo que a gente tem, né? Assim, e fiz mentoria. Achei que... Qual que você fez? Green Card o nome. Não é muito conhecida, Não, mas eu gostei muito porque organiza o seu estudo, né? Pra mim foi o mais importante, assim, porque você eu sou muito desorganizada. Você compra a mentoria e eles te dão todo o suporte. Você sentiu que essa tua escolha, ela foi atendida? Ela atendeu no sentido de te proporcionar organização, suporte. Exatamente. Isso te ajudou a... Exatamente. Engraçado, na minha época não tinha chegado ainda a mentoria. A mentoria É veio novo. com tudo, uma loucura. Hoje é uma tendência, Exato. né? Acabar os cursos E entrar as mentorias, né? O médico se adotou, né, começou a ter mentoria. Tu começou? Dentro. Ah, tá. Eu não tinha condição de fazer o médico curso na época, eu acabei não fechando, né? Mas Sim. eu optei por fechar uma mentoria que também não é barata, né? Não, caro. não é. Também Eu cheguei a fazer uma coisa que eu não sei se vocês já ouviram falar, que chama FluidMed, que é um programa que ele é um médico que lançou e é uma plataforma, um software. E aí eles montam de acordo com a residência que você quer, a prova que você quer,
e os seus erros e acertos, a quantidade de questões que você tem que fazer por dia e de qual matéria. Eu achei que eu não ia passar, eu mandei mensagem pra ele. Eu achei eu muito falei, bom. Eu vou estudar por eles esse ano. E aí eu fazia muita cabeça questão. do Gente, olha, resibulão. Agora eu você tenho- mandou outra. Tem que mandar outra, olha. Onde Desculpa. que- Eu falei, não quero não. Olha, eu obrigada. bato palma, muito. tá? Porque a pessoa mais doída de uma era de medicina inteira são os últimos 2 anos da nossa faculdade de medicina. Essas pessoas, elas... Se tiver uma plataforma, olha, pra você passar, você tem que dar 2 pulos pra trás, 3 pra frente, girar ao contrário. Você vai pagar por aquilo ali, É porque isso aí. você tá tão desesperado pra passar que você paga. E a gente... E tem uns preços absurdos. E o algumas algoritmo coisas. começa a te Aham. entregar tudo que você pode fazer. E você fica falando, eu tenho que É fazer isso. isso, tenho que fazer assim, eu tenho que fazer... Porque tá todo mundo fazendo tudo. E aí todo mundo posta que tá acertando 200 questões. A sensação... Cara, eu ia falar disso aqui. É muito loucura. Porque nessa época, cara, foi em É final de- agosto. final do Me ano. falaram que eu não ia passar. Porque eu não tinha. Uma cartomante. Não, eu não tinha percentual de acerto suficiente. Ah, sim. Ele não era tão alto. Isso me desestabilizou pra caramba. De eu perder prazo de prova. De eu ir pra prova achando que eu Já não ia rolar. desestimulada. Eu fui pra prova da UERJ. Eu não vou passar aqui. Então eu nem vou fazer essa prova direito. Sem necessidade nenhuma. Então, assim, uma das dicas mais valiosas que eu posso dar pra quem tá estudando: não deixa ninguém te desestimular. Não ouve nada que vai te desestimular. Eu sei que é o mais difícil, né? Botar uma capa ali pra se blindar. Mas é muito importante. Porque uma coisa que a pessoa te fala, às vezes ela nem acha que vai ter aquele impacto na sua vida e tem. E o que você vê também. Isso. Que eu acompanho muito no TikTok. E o TikTok entrega muito algoritmo de futuros residentes, de pessoas que passaram. E por conta até do de gineco pra gineco. E eu via, assim, a pessoa fazendo assim, tudo bem, eu acho bem legal os vídeos, mas acertei 92 questões. Eu não sei mais quantas questões têm que ser acertadas. Mas, assim, falando a quantidade de acerto e botando esses estudos e botando... E isso, pra gente que tá vivendo aquele momento, fica gerando uma ansiedade que eu lembro da minha época. Que eu saía da prova já chorando, porque eu não passei. Eu ia direto pra ele, eu não escutava ninguém, porque eu já sabia que aquilo ali ia me atormentar, não ia dormir, e eu ia só virar uma bola de neve para próximas provas. A gente tem que criar mecanismos de não deixar De se afetar. blindar. Seja pai, mãe falando, Aham. tio, tia, professor, mentor, cara do cursinho. Estuda. Qualquer Faz o pessoa. seu, não né? ouve, não ouve. É. Porque jogo é jogo, treino é treino, jogo é jogo. Jogo, É, sim. é totalmente diferente. Falar nisso. Vai qual obcecado. time É. você torce? Você é galo? Não, Cruzeiro, cabuloso. Cabuloso, adorei. Isso, tá? Você é... Eu sou fluminense. Fluminense. Bem cara de carioca, Fluminense. tá? É. Eu pensei que ela ia jogar um Flamengo Não. aqui pra eu ficar mais feliz. Flamengo, em Meu qualquer pai é lugar do flamenguista. Brasil, a pessoa é flamenguista. Fluminense, se você for lá pro norte com a camisa do Fluminense, o cara fala, esse aqui é carioca. Essa carioca. Entendi. Boa, né? Essa Boa, foi uma boa. boa explicação, gostei. Voltando ao que ele estava falando, da escolha em si. Se isso era a primeira opção, como que vocês se prepararam para a escolha de vocês? Tá? Porque é o que ele falou, de fato. A gente sai de uma faculdade, a gente não tem referência nenhuma, a gente só quer passar. E a gente estuda para passar. Passar para onde? Para onde que vocês vão? Aí vocês fizeram uma boa prova, isso é claro, porque vocês alcançaram uma residência. Mas aí tem o jogo, não tem um jogo? Uma estratégia, ainda mais o Enari. Exatamente. Talvez tão Muito. tão cabulosa quanto a própria trajetória de de estudo. Páreo a páreo com tirar uma boa nota é ter Exatamente, estratégia nessa porque escolha do você- Enário. Eu fico chocada com isso. Fica sim. muito vulnerável, né? Você, Sim. você pode fazer uma escolha e ela dá totalmente errado. E perder a vaga. Às vezes Exato. você tirou uma nota boa e você não entra em nada. Que eu sabe acho o que que não é acontece? tão justo. Não, não não. acho justo Né? também. O que acontece é que nessa escolha do Enário, que eu reparei, pode não ser verdade, é que passa quem é mais obcecado pela vaga. Quem sabe, quem leu, desde quando sai o edital, se você leu o edital inteiro, se você sabe como acontece a prova, se você sabe como que são as escolhas, se você viu tudo, se você abriu... Eu abri a lista e tentei caçar quem tava, todo mundo que tava na minha frente.
Eu Mas você tentava que é isso? achar. Ah, o FBI. FBI. Tentou encontrar as pessoas. Encontrar essa pessoa. E telefone, E era perguntar. Instagram, até é uma- e-mail. Ela é uma mini-me, tá? Você é uma mini-eu, Eu tá? era obcecada. Meu namorado me Literalmente ajudou eu. muito nisso. A gente era obcecado. Obcecado por aquilo. Eu falei, eu vou E ter a como é minha que vaga. explica para nossa audiência como é que é, porque tem jovens estudantes de medicina que querem entender como é que Stalker. stalker. Isso aí. É Eu era uma stalker. É. As pessoas me perguntavam, como é que você conseguiu meu contato? Ah, minha Calma. filha. Essa aí é outra história. Vamos me responder aqui onde você vai escolher? Eu era exata. Onde você vai botar? Eu era E exata. você, Cara. você sente que nessa busca as pessoas do lado de lá, elas entendiam isso? Porque elas também estão na mesma situação, Não, elas né? entendiam, elas ajudavam. Tinha uma menina que mandou um print pra mim falando assim, eu tenho que achar todas essas pessoas que estão na minha frente e a gente ainda não achou. E pessoas do Brasil inteiro. Eu falei, vamos lá, a gente vai Que achar. loucura. O A meu era gente só Rio de vai Janeiro. encontrar Eu consegui. Essas pessoas. O E a meu gente vai filtro era descobrir. menor. É o Brasil todo agora. E eu não sei se você tava no grupo, acho que você devia estar, que era Enari GO Rio de Janeiro. Claro que eu tava. Aí eles montaram uma Esse planilha. grupo, Planilha. quantas pessoas tinham? Não, Não, umas 300. Eu Vamos saí, olhar. vê se você tá eu aí acho que eu ainda. ainda É o Brasil tô. todo. Foi uma menina do Rio, eu acho que criou. Foi? Aí ela criou uma planilha incrível. Eu achei Me passa o incrível. nome dessa menina que eu vou chamar ela aqui. Aham. Você- Eu acho Pode que é chamar. Tainá Chapeiro, um trem assim. 537 membros, isso porque já deve ter saído uma galera Eu que achei passou a incrível a escolha. planilha dela. Até mandei parabéns pra ela. Não, Ela todo mundo. criou uma planilha que cada hospital tinha uma cor. E aí você tinha. Mostrar Ela a olhou planilha. nome por nome e, tipo, colocou em ordem de nota, porque saiu uma lista com a nota de todo mundo. E você tinha que colocar a sua primeira opção, aí aparecia a cor do hospital. E aí já aparecia no final se você tinha possibilidade dentro do número de vagas de Isso passar aí. ou não. E Não, qual Essa menina excedente você passou, ela tava. merece. Ela deve ter Passou. Acho que ela passou. Foi naquele. Que ela organizou o país, Não, ela, né? ela, Universitário. ela deve ter terminado engenharia ou matemática Tem- e era veio incrível. Gente, Viu a planilha tinha um dela? ranking nacional, um ranking do Rio de Janeiro, um forms pra você preencher, que Ela você que fez preenchia. isso? Foi. Aham. Você preenchia o forms e ela botava o teu nome na planilha. Tinha grupo dos hospitais, servidores, Ipanema, Teresópolis, Lagoa, SMS, FMP, tinham grupos separados. Tipo assim, eu e meu namorado, a gente, santa. a gente pegou as duas planilhas de Nacional e Rio de Janeiro, comparou, viu quem do Nacional queria Rio de Janeiro, quem do Rio de Janeiro já tinha preenchido e foi comparando quem tinha preenchido, quem ia botar no Rio, quem Ó, não ia. isso ainda bem. Deus, é isso que eu tô te falando. Deus, Isso ele é muito perfeito. Porque é isso se aí. fosse comigo, eu não sei o que seria de mim. Eu era uma grande stalker na minha época, mas eu só me continha pessoas do Rio de Janeiro. E o engraçado da minha época é que os 10 primeiros lugares eram os 10 primeiros lugares de todos os hospitais. Então, assim, eu já sabia exatamente quem eram os 10 primeiras grandes cabeçudas do pedaço. E aí eu já ia direto pra elas, eu já sabia. Era mais controlado. Eu tô desesperada Tá com isso. E essa descontrolado. menina, ela precisa vir aqui. Com Precisa. certeza. Chama Ela é ela. uma grande maluca. E essencial. Ela coordenou o Rio de Janeiro. Eu tô Brasil. te falando, só não, assim. Passa quem tá obcecado pela vaga. Porque, Porque por exemplo, você se organiza. E o mais importante do Enari, assim, se organiza. Porque quando você joga o seu nome na vaga, você não sabe aonde você tá pisando. Uma pessoa com a nota maior que a sua, Já era, de te tira qualquer tudo. estado do Brasil, te tira em um clique. E botar o nome dele ali. Você precisa se organizar pra ter E quantas uma horas mínima são noção. disso? São 2 dias? só 2 dias. 2 dias. E você só sabe um dia só em qual posição você tá. Outro dia pode Não, mudar assim, tudo, na abre verdade. hoje, aí você coloca o teu nome lá. Há uma atualização meia-noite. Depois dessa atualização, que é pro dia seguinte, fecha. E aí não tem mais atualização, aí você pode mudar o quanto você quiser. E essa lista fecha de novo Só que no fim do é. dia. O Enari pra mim, eu vi como um problema, que no meio do dia surgiram atualizações aleatórias que não estavam previstas em edital. Então, cara, foi um caos. Quando atualizou assim, foi por muito pouco tempo e todo mundo no grupo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí a gente teve uma noção um pouquinho ali do que estava acontecendo, mas mesmo assim essa noção passou depois, porque você não sabe como as pessoas estão se movimentando ali Gente, a dentro. residência passa por um teste psicotécnico antes de você começar a residência. Que eu não É uma sei o que, grande que eu não sei o loucura, que eu dá tô mais em nervoso. choque, cara. Eu tô muito Você em só choque. tem É uma loucura. chance, É. assim. E aí, eu
eu tava olhando o grupo de Minas, do Rio e de São Paulo, que eram as Nossa 3 Senhora. opções. E o mais organizado era o do Rio, porque Minas... Desesperada, né? É, Caramba, tinha, desesperada. ela fez essa tabela incrível, os outros não tinham essa tabela, era uma lista e Tu todo lançou mundo lá se no outro grupo, matando. falou, galera, vamos Faz fazer aí, mas não tinha ninguém com essa capacidade tão boa igual a dela. E- essa menina. Não, foi incrível. Não, Aí, é maneiro não. eu não e eu era pior ainda, porque eu não conhecia os hospitais do Rio de Janeiro. Então, foi aí que eu achei o podcast de vocês. Eu assisti tudo. Todos os hospitais. E aí, pra eu ver qual que seria a minha primeira opção. E minha segunda e tudo, qual que eu tinha mais chance. E esse negócio de mudar um dia pro outro, eu lembro que eu pensei assim, eu acho que eu vou botar na... Porque o único que eu já tinha ouvido falar era o da universitário, né? O FRJ e a UERJ. Sim. Aí, só que a UERJ era prova própria. Aí eu falei, vou tentar o da UFRJ. Só que eram 3 vagas. No dia que atualizou, falou que eu estava entre as 3 vagas. Só que aí, por causa do grupo, eu vi umas meninas falando, eu queria Lagoa, não vou conseguir, eu vou botar na UFRJ. Se eu mantivesse minha nota lá, eu ia perder minha vaga. Isso é muito importante. Quando Aí, você se eu organiza, troquei. você tem uma Caraca. noção ali do que você pode fazer. Porque você tem primeira, segunda, terceira opção. Então, se você vê que alguém que tem uma nota maior que a sua vai botar, você vai sair. Só que isso vira uma cascata, porque você sai, Sim. fulano sai, fulano sai, fulano sai. Ah, não, gente. E tem gente honesta que fala que vai botar. E tem gente que Tem não. gente que não fala. Mas eu achei bacana A maioria que todo falou, mundo tá? falou. E A deu maioria certo falou. a lista. É, porque teve uma que veio aqui e falou, porque tem gente até que segura a vaga pra amiga. Tem. Fica. Isso. Eu falei, gente, qual a lógica disso? E tipo assim... Isso daí é uma tristeza, mas isso a gente não controla, né? É, Então, não, dentro sim. do que a gente pode controlar, é ir atrás das pessoas e descobrir aonde elas vão pôr. Ela é uma mini eu, cara. Cara, Eu era assim, desesperada. Alucinada. Alucinada. Eu devo ter até essas pastas Me até hoje. parece que o modelo antigo, que era um modelo... É leilão. Leilão, Melhor. É, ele é um pouco mais interessante e justo. É, Porque esse você não é tá justo. presencial, já filtrou para quem quer realmente aquela vaga, e assim, abriu a vaga, eu sou o próximo. Era exatamente Então, eu tô isso. aqui, eu Servidores quero do isso. Estado. Carolina Rochman, que era minha amiga. Em ordem, né? Que era a 6. Sei lá, era 6. Aí chamava a ordem. Em primeiro lugar, Amanda. O que tu quer? De todos das 6. Aí ela escolhia o que ela queria. Aí já cortava, assim, num telão enorme, a vaga dela. E aí, Carolina Rochman, ela, servidores. Aí já cortava a vaga dela. Então você conseguia visualizar o que ia faltando de acordo com a escolha já no tete-a-tete. O Enário era assim? Papum. Não. O SMS tá. foi assim. Era assim a escolha. Ainda é, né? É, do o SMS. meu foi, Isso. do Sim, SMS. mas Aham, assim, tá. todas eram praticamente Entendi. assim. Até a João Goulart era assim, que foi a escolha do Como, meu Leila como Diniz. unificou, Era virou... porque como é muito globalizado, né, não tem como você aumentar o número de candidatos, o Brasil inteiro, e ter um leilão o Brasil inteiro. É, seria difícil, Então, talvez. Né? quer dizer, não deixa de ser um leilão, o Enari, mas ele não é tão... Não é um leilão Justo. visível. Ele não é visível, Nada né? visível. E aí você ficar se organizando no WhatsApp realmente é complicado. Pra mim, Tinha que tinha que ficar primeiro- mostrando o tempo A inteiro pessoa a que posição tirou você a tá. primeira nota já escolhe a vaga que ela quer e acabou. Entendeu? Tipo, e vai anulando e pronto. Também acho que deveria ser É assim. o Em São lógico. Paulo tem o SUSão, que é o SUS São Paulo, uma prova, Eu que é fiz. dessa forma. Eu fiz. E eu fui pro Santa Marcelina. Eu acho que tinha essa opção. Não sei se era o Tem Suzinho ou ainda. essa- Eu passei pro Santa Marcelina. Mas era isso. Eu escolhi. Ainda é dessa forma. Eu Eu acho acho que é o mais mais justo justo, também, né? Porque senão, gente, vocês ficam totoca das ideias antes de entrar numa Olha o residência. que vocês vão ficar aconteceu. totoca. Tem uma menina que eu conheço de Minas que eu pus no SMS porque era o que eu teria mais chance. Eu pensei dessa forma, porque tem 2 formas de você pensar. Ou eu coloco no que eu tenho mais chance, ou eu coloco no que eu quero muito, mas tem a opção de eu ficar em excedente, nem sei se eu vou passar, talvez eu não passe em nada. Como foi a minha melhor prova, eu falei, eu vou pôr no que eu tenho mais chance. E eu sei que o Leila é muito bom, que eu vi o podcast, né? E eu falei, eu vou botar lá, que aí vai ter chance de eu escolher o Leila. Mas tem uma menina que eu conheço, que acho que são 2 vagas, o da Federal Fluminense. E aí ela ia ficar em 3º ou 4º, mas ela não ia passar em nada. Mas ela sabia que ela tinha uma vaga na nossa prova de Minas Gerais. Aí, como ela sabia que tinha uma vaga em Minas, ela falou, eu vou pôr no que eu gosto aqui. E ela colocou na Federal Fluminense. Você não acredita que ela foi chamada porque a menina de cima dela esqueceu de matricular? Caraca. Foi sorte. Sorte, não, com certeza. E aí, tipo assim,
ela tinha uma nota que era inferior à minha, por exemplo, e eu passou queria pro lá, Aham. sabe? Mas eu não botei porque eu não tinha certeza Você se eu foi ia passar. na que você tinha certeza. Sim. E aí eu falei, nossa, será que se eu tivesse feito isso? Mas aí eu não poderia contar com a sorte. Mas a nossa também aconteceu Quer dizer, isso. cada um tem o seu Sua cada um, né? estratégia. É isso Além aí. de estratégia, também é aquilo que eu falei. É você tá no momento certo, na hora certa. Acontece algumas eventualidades. Aconteceu Exatamente. isso na nossa residência. A menina esperou até o último momento a reclassificação dela. Quando uma pessoa desistiu, ela pescou. Não posso falar, porque as pessoas acham que é errado. Não, mas pescar. pescou. É, mas assim, Tá certo. ela conquistou uma... Eu fico preocupada, né, do haters. Não. Ela conquistou uma vaga, assim, eu acho que era Lagoa, que também é uma grande referência aqui. Ela abocanhou, assim, Isso pegou aí. no pulo. Ela tava na nossa, no Leila Diniz, que é uma excelente residência, mas ela sempre quis a Lagoa, então ela esperou todo mundo, sabe, uma reclassificação desistendo, não conseguiu. Botou o negócio dela lá e foi. A gente acabou ficando O que eu sem posso, residente, a gente vai passar agora pro mais importante, que é o que vocês conseguiram, e eu tenho certeza, eu tenho muita, seria propriedade em falar que vocês vão ficar apaixonadas pelo serviço de vocês. Eu não vi nenhum residente que teve aqui sem o olhar, né, de sem brilho. ter a paixão e transmitir a paixão que teve que tem ou durante o curso ou que terminou na sua residência. E parece ser um clichê a gente falar assim, é o aluno que faz a residência, é o médico que faz a residência. Não ele faz a residência. Né? Você vai ter residências muito melhores em determinada coisa, outros... Não tem a perfeita. Mas você vai conseguir, dentro do teu... Por isso que você, como amadureceu, sentiu que a psiquiatria... é muito mais... Você vai ter muito mais habilidade de se formar bem dentro da ginecologia, porque você já experimentou. Você viu a dificuldade que era. Então, se vocês vão acabar se apaixonando pela residência de vocês, você pelo Cardoso, pela Leila, você pela uma estrutura militar, talvez uma coisa muito interessante, isso traga grandes disciplina, coisas novas, porque você é muito nova, você não viveu o militarismo, né? E o militarismo tem coisas muito interessantes, enriquece muito o espírito, a formação. Então, olha... o ganho de vocês. Com certeza, daqui a 3 anos, você fala, poxa, eu sou Valeu a apaixonada pelo Hospital do Exército. Eu sou apaixonada pela maternidade Leila Diniz. Isso vocês vão carregar para a vida de vocês. E aí vai abrir um leque tão grande, né? E o teu pai insistiu. Vem para o ultrassom, vem para cá. Mas é capaz de, durante a residência, abrir você goste, né? Mas pode ser. Pode ser. Você se reencontrar ele lá na frente. Mas olha só o leque que abre. Obstetrícia, ginecologia, mama, urogineco. É uma especialidade muito rica, Eu né? acho que é uma das coisas que eu mais gosto na GO Exato. então tem para todos os perfis. Tem Então nós vários. vamos falar da residência que vocês alcançaram. Só- Vocês são R1s. A gente vai se perdendo. Você, ok. como que você chegou na sua residência? Ah, como que eu escolhi, tá. Ela teve o de gineco para gineco, ajudou bastante Eu amo ela, isso. né? Mas você teve alguma coisa que você foi na residência, você, né? O que você fez? Ou você já Não, sabia que ia assim, ser a ela? minha prioridade era Rio de Janeiro. Eu queria ficar perto de casa, porque eu moro no Rio, então eu não queria sair. Se eu tivesse que sair, tudo bem, acontecia, mas era aqui. Aí eu tava tipo assim, tanto faz o lugar do Rio de Janeiro que eu vou passar. Tipo eu. Só que foi bem bagunçado, assim. Foi na época que eu tava vendo o que as pessoas iam colocar. E eu vi o podcast pra eu saber como eram os serviços. Porque, assim, por mais que eu more no Rio de Janeiro, é aquilo. A gente faz a faculdade, não necessariamente a gente sabe como são os serviços. Aí eu vi todos os podcasts pra saber como era tudo. E a partir do que eu conseguiria entrar ali com a minha nota, com o que as pessoas estavam falando, preenchendo e fazendo, eu fui tendo as opções. Aí no final eu fiquei entre... Você foi construindo. Fui construindo, exatamente. Aí chegou no Exército? Porque... Aí você marcou lá. É assim que funcionou? Aí tipo assim, eu fiquei entre Faculdade de Medicina de Petrópolis, que eu tinha até uma chance maior de passar do que o HCE. Ah, mas, nossa, na hora, quando era pra colocar a FMP, eu chorava. Ai, eu não quero sair de casa, eu não quero ir pra longe. Sei como é que é. Aí eu coloquei o HCE, que eu
não é chutar, é... Arrisquei. E deu Exato, certo. exatamente. Arrisquei o HCE, mas assim, confiando em Deus, de verdade, assim, e foi isso. E eu senti muito que na época, quando eu fui colocar FMP, eu só chorava, pra mim aquilo não era certo, não era certo, não era certo. Quando eu marquei o HCE, me deu uma paz muito grande, eu falei, aqui, eu vou entrar, vai dar certo. Aí foi. E eu escolhi ali também pela Duas proximidade vagas, de casa, né? HCE ou 4? 4 vagas, né? Não, duas vagas. Duas vagas? São duas, não, Olha como é que é uma loucura, é muito difícil, gente. duas vagas É muito e a difícil. gente tem 2 residentes que são Procap, que é o programa deles do militar, que é a pós-graduação deles, mas que é a mesma carga horária da residência, eles fazem exatamente a mesma coisa que a gente. A gente tá há uns 2 anos fazendo esse podcast, 3 anos de 3 podcast, anos já? mas assim, 2 anos que a gente começou com esse negócio de chamar alguns residentes pra falar do serviço. E, obviamente, hoje a gente consegue ver muito resultado disso, porque eu vejo muitos residentes entrando no Leila e falando, nossa, escutei muito, os que eu tenho muito acesso, né? Muito podcast pra poder decidir e tudo, não, te conheço do podcast. E, assim, o que mais eu gostei do podcast, assim, porque é uma coisa que eu senti falta na minha época. Eu escolhi certeza. porque foi literalmente o que eu passei e Deus abençoou a minha mão naquele dia. Mas, assim, se eu tivesse a oportunidade, eu talvez estaria mais tranquila de olhar e falar assim, tudo bem, eu passei por uma residência boa, entendeu? Mas a gente fica naquela angústia do, não, eu não passei para as melhores. E, na realidade, o podcast abriu a mente de tanta gente Isso aí. que eu acredito, né? Estão todas muito boas. Estão todas muito boas. Pelo menos todos os residentes que passaram aqui abriram um leque que a gente não tinha conhecimento de muitas, de qualidades de muitas. Então, isso é uma vantagem muito boa, porque você consegue ver os prós e o contra, porque nenhuma residência é perfeita, ainda mais na GO que você tem a ginecologia obstetrícia, e vocês conseguem, né, pautar, poxa, mesmo que eu passe pro HCE, dá uma tranquilidade, ou pro Mas Bom isso mesmo. Sucesso, ou pra, que não são as tão mais faladas, né, Andaraí, na minha época, não era tão falado assim, é bom. Vai ser bom, porque eu vejo no brilho no olhar daquelas meninas que elas estão bem e são ótimas médicas. Então, assim, esse é o intuito do podcast. Eu não e conhecia o sempre serviço. o que a gente chama também muitos preceptores Uhum. das residências. E a gente percebe que existe sempre um empenho, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né, que é o Ceremerge, que coordena as residências, o empenho dos preceptores em ofertar na sua residência todo o programa de residência necessário para a formação de um ginecologista e obstetra. Então, eventualmente, naquele hospital, você tem uma deficiência em determinada área, há sempre a intenção de você fazer um convênio com outro hospital. Então, você tem um R2 fazendo 3 meses numa maternidade para pegar outro fluxo, enfim. Existe sempre essa preocupação, porque as pessoas que estão envolvidas na preceptoria têm esse propósito. Né? São pessoas, geralmente, que vieram de atividade acadêmica, que sabem que é importante, e até pelo carinho que essas pessoas têm pelo próprio serviço. Então, se você é um preceptor do Hospital X, você quer que ele seja o melhor possível para o seu residente, né? Não é uma coisa assim, vai de qualquer jeito. A gente percebe muito isso. Existe sempre muito comprometimento. O comprometimento, Paulo, ele é geral. Sim. Ele é tanto do aluno da graduação, das faculdades, o aluno da pós-graduação, lato sensu. Residência é uma pós-graduação lato sensu. E também o comprometimento dos preceptores. Né? E você vê que você tem muito mais hospitais não acadêmicos, porque você só tem os universitários, com menor número, e uma rede municipal, estadual muito maior, e você continua vendo preceptores com um espírito acadêmico querendo melhorar os seus hospitais. Isso é muito visível quando aqui a no gente Rio. traz o preceptor, quando a gente traz o aluno, sempre querendo melhorar, querendo crescer. Então, a gente faz esse registro porque o nosso propósito é mostrar isso. Assim como o MED curso, eu falo, né? Os cursinhos unificaram muito os
Estudantes. Eu sempre falo isso porque hoje uma pessoa da UFRJ que era uma grande escolha, o UERJ, né, que eram grandes universidades e continuam sendo, mas assim, bate de frente com uma pessoa que tá ali na Sousa Marques, da Estácio, da Unigran Rio, e ali tá todo mundo igualado com o médio curso, assim, eu vejo isso com outros cursos também. Tá todo mundo no páreo, no game, eu acho. E eu acho que o de gineco pra gineco veio pra olhar e falar, estão todas ali. Todas as residências estão muito a gente boas. não quer julgar nada. A gente quer entender, a gente quer ouvir. Justo. E fazer com que vocês falem coisas para conexão das pessoas. E uma coisa muito bacana que teve foi um episódio que vocês fizeram sobre o perfil das residências. Porque tem todos os perfis, entendeu? Você vai sair, às vezes, todas têm ponto positivo quanto negativo. A mesma coisa lá em Belo Horizonte, tipo, eu acho que deveria ter um gineco pra gineco em todos os estados, porque eu ficava lá no grupo assim, gente, como que é o serviço de São Paulo? Como que é o serviço de Minas? Eu sei mais do serviço do Rio do que daqui de BH, por causa do podcast. Sim. E eu vi que cada um tem seu perfil. Não é porque é um hospital que todo mundo já ouviu falar que você é o único que a residência é boa, entendeu? Vai ter pontos negativos lá também. E essa era a minha dor. Essa era a minha dor quando eu fiz a residência. Era de eu não passei para o melhor. Tem nome. Quem disse que esse era o melhor? Só Sabe, tem, é mais conhecido, às então, vezes. esse era então, assim, óbvio, era mais conhecido, eu acho que por ser de excelência, e continua sendo. Mas, assim, a minha dor era essa, de eu não ter conquistado o melhor que falaram que era o melhor. E tem tantas boas, né? Então, assim, esse era a minha dor e era o que eu quis trazer pro de gineco, né? E esse episódio é bom também pro aluno saber o perfil dele. Porque às vezes... Ginecologia e obstetrícia é uma especialidade gigantesca, né? Então a gente pode fazer várias coisas. Aqui eu descobri que o Instituto de Ginecologia é focado em fertilidade, que às vezes o Cardoso Fonte pode ser um pouco mais mão cirúrgica. Então, assim, pra gente, às vezes a pessoa já tem uma ideia do que ela gostaria de ver, né? Sim, durante a residência. Porque às vezes é o que eu falo, você foca no melhor e não vai ser aquilo que vai te entregar como pessoa, como que você se reconhece, que você vai levar pro seu consultório. Então, o legal é esse, né? Vocês saberem onde vocês estão entrando. Independente de qual residência vocês... Cara, eu acho vocês já vitoriosos demais, porque passar para uma residência médica hoje, eu acho que está alucinante. Vocês comemoraram? Nossa! Eu tava no plantão quando eu descobri, não pude nem gritar. Eu chorei muito. Mas eu liguei muito. Eu liguei pra minha mãe, liguei pra todo mundo. Liguei pros meus amigos todos. Eu abri assim, meus pais estavam vendo televisão no quarto, eu já cheguei chorando no quarto. E eles, meu Deus, o que aconteceu? Eu passei, como assim você tá chorando? Eu não aguento. Aí eu chorei, abracei eles. É uma conquista, Foi. né? Poxa, é muito bom. É muito bom. A sensação é Mas muito você boa, sabe né? que isso é muito legal. É muito aliviante. Para os pais, eu tive essa oportunidade quando ela passou, Graças né? a Deus, né, pai? Eu levava ela nas provas. Eu saí chorando de tudo. E engraçado que eu Deixa levava... o familiar maluco junto, né? E Caraca. antes de começar as provas, vocês se encontram, colegas, aí ficam discutindo As questões. diretrizes. tema. Ela sabia tudo. Eu falei, pô, ela sabe tanta coisa que eu nem sei. Aí depois você dá prova no Chorando. astral, né? Não é possível. Então a gente entende, a gente sabe o quanto que é importante. Agora, eu queria que vocês, ao mesmo tempo que Expectativa, vocês estão nessa fasezinha, que é igual faculdade de medicina. Vocês se formam, tem que passar para... Nem curtiram muito ser médico. Você ainda fez, ainda trabalhou, um pouco curtiu. Mas é sempre uma cobrança e vocês não experimentam. Vocês estão aqui dizendo que curtiram tal, ainda a Fluminense aqui. Tá... Fui pro Maracanã? Mas acontece que daqui a 6 meses vocês vão fazer um videozinho. Ai, não aguento mais. Chorando. Esse caos. Bater. Qual é a O primeiro expectativa que vocês É isso que a gente quer saber. Cara. Como é que é essa expectativa do R1? Vocês estão entrando, você está numa fase de mudança e tudo, talvez não esteja muito preocupada com isso, mas vocês percebem que o negócio vai pegar? Antes Vocês estão de- com medo? É Muito. isso? Antes de começar a residência em si, eu não tava com medo. Eu tava feliz. Eu tava vendo looks. Eu tava vendo vídeos no TikTok. Comprando na Shopee.
Eu compro um sonar ou não compro? Qual vai ser a minha bolsinha da residência? Eu quero um carimbo rosa brilhante e uma caneta com brilhos. Aí, só isso. Eu tava pensando o que eu ia fazer. Quais Cara, acessórios? quando chegou a primeira semana, nossa, eu tô nesse momento agora. É uma ansiedade, uma sensação esquisita. Cara, um medo de como vai ser, o que vai ser daqui pra frente. É muito doido. Eu não sabia e eu não acreditava que eu ia passar, que eu ia sentir isso. Porque eu conversei com uma amiga, eu falei, nossa, amiga, a minha amiga só sabe chorar. Tipo assim, só tá chorando muito porque tá com muito medo. E eu, ué, por que ela tá com medo? Eu tô vendo aqui meus looks. Agora Quem você tá diria? ansiosa. Então você já Quem diria que eu experimentaram já a tô residência? ansiosa? Ela ainda entrou não. nessa semana. Não. Quando Você eu entrou, entrei? você entrou agora, essa Entrei semana. agora. Segunda. Já É sabe primeiro isso? Já Isso? sabe os plantões? Já. Qual Aham. plantão que você vai dar? Sexta-noite. Caiu sexta-noite, a Che- sua 24 é horas. igual quarta. Isso aí, exato. Eu caí 24 horas sexta, ela quarta, e aí a gente tem um plantão de 24 uma vez ao mês também. Que loucura. É. E aí você tá ansiosa pro seu primeiro plantão Aham. na sexta-feira. Sim. Ela tá dando agora, vai te contar todos os bizus. Isso aí. Entendi. Tá, e fora os plantões, vocês vão ter provavelmente mais carga no primeiro ano, De como R1 de obstetrícia. obstetrícia, Isso. mas vão ver ginecologia também. Isso. Então, os plantões é talvez o mais. É o que traz mais acho que é receio, o mais mais medo. desafiador, Mais é. desafiador. Sabe o Talvez. que eu tô com mais medo? Ah. É a questão dos pontos. Porque tem 2 anos que eu formei Que ponto? de Dá dar ponto na pontos, pe- cirurgia. Eu tava pensando nisso esses É, dias. né? porque Você não precisa se preocupar, Nossa. porque em breve o de gineco para gineco vai lançar não é um curso, também não é uma Mas pra mentoria, visualizar. mas é um cursinho de nós, Ai, maneiro. suturas e agulhas especial para Mas assim, ginecologista. também... Tá? tô morrendo de medo de passar vergonha. Mas eu é- vou passar, eu sei, não, mas... não é vergonha. Isso é a primeira coisa que você tem que tirar da sua cabeça. Isso não é vergonha. Cheguei tocando uma paciente, falei, tá total e não tava nem a cola aberto. Não, e Então, aquele assim, negócio da dilatação não, com o então, dedo, pra tô mim, te aquilo falando. ali é até um não, mito. Nada Uhum. subjetivo. Inventaram e a Como gente que já sabe a posição? Ou é com o dedo, gente. Mas É. olha só, você tá entrando na Leila Diniz, meu amor. Você vai Você, pegar em isso uma rapidinho. semana, você já tá dando ponto melhor do que muita... Então, assim, isso, assim, envergonha não é... É literalmente aquela frase de tiazona que você fala... Dúvida não é vergonha. Não. É exatamente isso. Não tenha, porque todo mundo foi igual a você. A minha primeira paciente, eu falei... Tá total, vai nascer. Aí veio a staff e tocou... Paulo, o colo está fechado, toca de novo. Ó, você vai pegar vai uma nascer daqui a R2 5 minutos. lá, muito legal. Quem? Débora Milagre. Eu já conversei com Ah, ela. sim, Ela que me mandou o maravilhosa. podcast. Ela E ela é mineira. ela é tinhosa, tá? E ela é já. muito apaixonada por aquela matéria. Eu vejo isso porque eu acompanho alguma coisa Sabe muito e já. eu percebo que ela tá crescendo muito, mas com prazer, sabe? Tá jogando futebol Totoquinha das com- ideias da medicina. com alegria. Porque ela entrou tão doida pela GO que ela entrou no meu plantão. Maravilhosa. Tirou férias. Estudando. Eu Meu falava, Deus. Débora, você me para de estudar, você está de férias. Totoca. Eu falei, para de estudar. Ela me mandava, o que aconteceu no plantão? Ah, Não, meu Deus. Não, você vai dormir agora, sabe? Mas assim, virou R2, eu acho que a curva de aprendizado, assim, do Leila é absurda, você não precisa ter medo algum, assim, eu falo sem titubear, assim, o Leila... E você vai pegar Vai- Mariana, que eu Ah, acho que é muito bem, R3. é. R3. Essa que eu acho que ela já tá no Maravilhosa também, uma R3. Ah, legal. fofa. É. Ela, já vi assim, ela. todas as que passaram por aqui foram muito queridas e assim, o meu maior medo também durante a residência, eu não sei se vocês têm esse medo, era a própria hierarquia, né, das Como é que vocês residências. veem Como é que isso? vocês veem isso? Sabe que é a hierarquia? Você Sim, era uma R- R0, Sim. virou R1. Vocês têm medo de ser Os mandada? R2 estão loucos por você É a chegarem. carinha dela, eu parei pra pensar nisso, É. eu tava escolhendo ainda meu sonar. Calma. Calma, eu tô vendo se é rosa ou azul. Calma aí. É, eu vou ser mandada. Deixa ela falar que eu não sei. Na minha cabeça é só aceitar. Eu não discuto. É isso. Então tá bom. Porque o meu pai, ele era militar. Eu morei muito tempo em Vila Militar.
E aí, eu acho que tem um pouco disso de hierarquia, sabe? Não entre eu e meu pai, mas eu já observei sim. muito essa questão do militarismo. E aí, eu penso assim, se tivesse a hierarquia lá, eu gostei muito das pessoas que eu conheci, não senti um ambiente muito pesado. Não é. Mas, assim, eu vou tentar ao máximo ser respeitosa, mas assim, com a cabeça baixa, humildade, porque eu tô chegando agora, né? Porque você, quando tiver R2, você vai ficar acontecer louca nada, pra pegar não. no pé dos R1. Não, Eu vou ficar na minha, eu O que acho. que é bom? enquanto R1. Eu vou explicar. Não é pra ter medo nenhum, não. É porque existe hierarquia de função, de burocracia. E isso é Aham. óbvio em qualquer serviço. Eu não vi nenhuma Prioridades. residente. Não vi nenhuma residente aqui pautando isso de uma forma É. grave. Assim, todas foram uma coisa que todas falaram. Nós nos damos muito bem. Ninguém, assim, nem no off falaram. E não existe, de fato, negativo nisso. É mais uma questão de função. O R1 tem algumas funções que são, na gineco, muito burocráticas, né? Papel, entender como é que funciona o sistema, tudo isso. E na obstetrícia, aprender o que é uma CTG, colocar CTG, botar um MIS, essas coisas. E essas funções se tornam muito pesadas pro R1, que tá só almejando entrar numa cirurgia, fazer algo, entendeu? Então, assim, é um ano que você tá experimentando tudo do novo, aprendendo tudo do novo, uma carga horária pesada, porque a residência é uma carga horária pesada, e não é que é sendo mandado, mas assim, tendo funções que só você vai fazer, porque o R2 fez durante aquele um ano Muita inteiro papelada, né? e não quer mais fazer. O Leila até é muito O Leila é sistema. muito- Mas bem ou mal, se não tiver essa hierarquia, o sistema não vai funcionar, né? Não. Se não tiver alguém pra colocar o miso e fazer a papelada, Não, é Quem porque vai assim, fazer na o- teoria, o que eles falam? Todos o R1, o Tinha que R2 e o fazer. R3 tem que fazer. Não é porque você é R3 que você não vai botar um miso. Ah, Entendeu? entendi. Mas o R3 já sofreu tanto no R1 que ele fala, eu já cheguei aqui, Ah, sabe? tá. Quem que vai Agora quebrar esse é a sistema? vez de Ninguém quer sentar. quebrar esse sistema. Agora é a vez de eu sentar na janela. É típico. tudo bem. Mas não Mas vi assim, ninguém normalmente da maldade. vocês fazem um grupo querendo muito unido. sacanear ninguém, né? Não Aham. vi nenhuma Perfeito. das residências num intuito de sacanear. Todas muito bem, se dão muito bem. Você vai morar sozinha aqui? Vou Vai morar sozinha. Vou morar sozinha. Esse é um ponto que tá sendo um pouco difícil, né? Porque eu nunca morei tão longe. Eu já morei sozinha lá, mas perto da minha família. Sim. E aí eu optei, quem me passou os lugares pra morar, inclusive foi a Débora Milagres. Ela falou, aqui na Barra Olímpica muita gente mora nesse bairro, porque é perto do Leila. Perto dos dois, né? E do Cardoso. Aí eu arrumei um PAN. apartamento lá. No PAN. Não, foi a Rua Aroazes. Ah, É tá. uma rua que falaram que vários residentes moram lá e tudo. Ah, legal. E que tem supermercado, Maravilhosa. que eu não tenho carro. Então, e lá aqui na Barra, quer dizer, lá na Barra, que eu achei Ai, a gente tá na Barra. Barra. Que eu achei um pouco diferente, que tudo se faz com carro. Pra ir É de porque tudo é supermercado, longe, né? padaria. Não É um longe perto, né? É. Então acaba que você precisa. E aí eu procurei um lugar que tivesse mercadinho, que dá pra ir a pé e tudo. Aí eu gostei não. bastante de lá. Muito bom, vai ser tranquilo. Você mora com seus pais? Com a minha Ou mãe. Com a sua mãe. Aham. É. Aí você mora ali na Ilha do Governador, Isso, perto. Isso foi é. um ponto positivo pra você. Isso. Né? Uso o Escolher. carro. Aí Vocês vou de carro. já foram Mais aos fácil. hospitais que vocês vão atuar? Você é no Central do Exército. Isso, Você já foi lá? Você foi Já. de carro, de carro. estaciona? Aham, tem estacionamento lá dentro. É bem tranquilo. R1? Aham. Opa, é muito Não, eles já bom foram, Não isso, tem hein? distinção. Não, Mas ué. também, cara, o local não é muito bom, né? Se deixassem a gente na rua ia ser meio É o complicado. entorno, né? Lá é É complicado. perigoso. É. Não é o. Não é Rio de fácil, Janeiro não. em si, E né? você já teve, então... Você foi segunda já. Fui segunda. Já comeu lá. Eu não comi no refeitório. Ela tem book, minha filha. Essa aqui vai levar Não, assim, ó. não. É marmiteira? Isso É aqui, marmiteira. eu- Inclusive, eu tava olhando uma marmita grande que não tá dando nas minhas comidas. Entendeu? Não, eu tô te dou perguntando indicação porque de isso é marmita. importante. Ai, obrigada, né? eu quero. São coisas da É importante, residência é importante que mesmo. é legal. Não, mas é muito Tem tranquilo estacionar lá estacionamento, dentro. tem, Nossa, tem muito lugares, tem residências que você não vai ter. tranquilo. E todo mundo é muito educado. Assim, os Ah, militares não, em lá si, eles são- extremamente como é educados. que é pro militar lá, os residentes que não são militares, como é que é a questão de disciplina, vestimento? Cara, Tem alguma característica? eu- Eles colocaram para vocês, olha, roupa assim, assada, é jaleco, não é jaleco? É que na Porque aeronáutica tem os que ter médicos branco. branco, né? militares andam
Mas é o uniformizado. Isso, no padrão. Que é o único que O quê? pede roupa. Acho que a aeronáutica é o único que pede Marinha roupa também branca. Não, pode. Marinha. Eu vi, inclusive, no podcast que as meninas falaram que não pedia cor de roupa. E aí eles realmente não pedem. Eu nunca tentei ir de regatinha, mas eu vi uma R2, R3 indo e ninguém Ah, mas falou ela nada. vai levar bronca daqui a pouco. Cara, não sei. Ela passou desapercebida naquele dia. Eu não sei, eu já vi muita gente andando assim no entorno do hospital com É. regata também, que aparentemente trabalha, ou tá Aham. sem farda, porque eu acho que eles trocam a farda pra sair, Aham. né? Alguma coisa assim. E, assim, eu não tentei. Eu fui de Não, de isso é- blusa. isso é legal. Eu não tentei. Com medo. Pra botar o pezinho É, depois lá dois, eu não sabe? quero ninguém. Exato. Eu não quero ninguém falando nada, não. Eu botei Eu uma. vou ser uma- invisível. uma- Eu brincava Exato. disso. Quando eu era Eu Rio, vou ser bem ninguém invisível. sabia meu nome no começo, né? E tinha aqueles que querem mostrar que já sabem. E tinha muitos R1s que já sabiam muito. Já acompanhavam o serviço, já fazia parto, já fazia nananã. E eu realmente era aquela pessoa que toquei, tá total, e não tava. Eu não sabia nada. E eu falava assim, eu quero passar desapercebido, eu quero ser invisível, eu quero que ninguém saiba meu nome neste momento, sabe? Pra não ser a fofoca rolar, entendeu? Com o tempo isso vai sendo desconstruído, mas assim, no momento... Não, mas assim, E uma assim, questão- todo uma mundo recebeu a gente muito bem, de verdade. É. Tanto as R+, Vocês quanto tiveram os preceptores, não um tive evento problema de nenhum com isso. recepção? Ela ainda vai Aham. ter. Vai ser semana que vem. Mas a gente tem uma menina que tá com R igual, que ela fez internato lá agora, no Leila. E aí ela levou a gente pra conhecer. Ah, fez um tour. É, ela mesma. Aí ela tinha uma preceptora lá, a Maria. Aí ela. E tinha uma residente lá, uma R também. E aí elas Lá no passaram Quem era? no Cardoso. Leila. No Leila. No Cardoso eu ainda não fui, vou conhecer semana que Quem vem. que era a residente que passou com você? Letícia, eu acho. Maravilhosa, ela é do meu plantão, acabou de É? sair. E a Maria que tava lá, a chefe, eu acho que é Maria. É Maria Iris. Isso. É Mary, é porque eu chamo ela de Mary. Aí elas apresentaram um pouco lá do serviço. E hoje eu comi lá no Lourenço qual- Jorge. Boa e qual comida? a impressão Eu que você teve do gostei, viu? hospital Do Leila. como R1? Assim, eu gostei. Eles falaram que estava num dia atípico, porque eles não Ah, é queriam sempre falar assim. aquela palavra, né, Caótico. tranquilo. Não, tava tranquilo. Tava tranquilo? Ah, tá. Aí elas queriam não falar porque tava um dia atípico. Ah, pra não atrair Não o... atraiu mal, Mas é. o tópico. Leila é realmente Caótico, Não é. fale a palavra tranquilo. E esse dia estava. E eu achei uma coisa bacana que eu achei aqui do Rio de Janeiro, que não tem lá, é a Rede Cegonha. Eles falaram isso no... Você vai achar incrível. Eu achei muito legal. Não, você não, Não? vai achar incrível. Você não vai achar. Quando você vai achar no começo. É porque isso tem sim, uma depois... ambulância só pra gestante lá e não tem isso. Isso é incrível. Isso é incrível. Não, é incrível mesmo para as gestantes. Pra Para gente, nós não, né? Chega o tempo inteiro. é muito trabalhoso. Mas assim, é incrível realmente para as Pode ter gestantes. isso, né? Não, a Sim. política de A saúde. política de saúde é É incrível. bem bolado. Eu Muito. achei interessante isso da ambulância lá, não tem. Não, assim, eu acho que o serviço em si, a parte, eu trabalho em Bangu também, né? Então, assim, No Fleming? Não, no Marisca. Ah, Eu olhando, visualizando como funciona a dinâmica do centro obstétrico ali, a gente consegue visualizar tudo, né? Tem o centro cirúrgico, tem os leitos onde os pacientes têm os filhos, né? Vão parir. E a admissão é tudo junto. Então, você consegue visualizar e ter um panorama. Vamos supor, no Marisca, eu amo demais lá, sabe? Tipo, eu acho muito organizado, tudo muito bom, funciona super bem, mas em andares separados, e isso atrapalha um pouco a dinâmica de, você tem que subir elevador, descer elevador, desce escada, sobe de escada, tá parindo, corre. Um é sobe. mais estratégico, Tipo, né? pra é, você Lá dá fazer. pra ver tudo, Ah, mas assim. você Eu sai- achei isso bacana Você também. sai da admissão, você já tá dentro fazendo um parto. Porque isso acontece de vez em quando. legal. E no Marisca, não. Tá parindo, eu tenho que subir umas escadas. Vocês já com ela. fizeram parto? Ainda não. Não, só no internato que eu acompanhei, né? Sim. Mas eu sozinha, não. Na Bom, residência, não. Por favor, Marlene, diga quais são os apetrechos. Ela vai levar o sonar novo dela, vai Ainda perder não no primeiro comprei. dia. Ó, o que eu aconselho, as duas, tá? O hospital é frio, sempre levem um casaco. Uma blusinha de manga comprida por baixo, eu acho sempre essencial. O Crocs, eu sei que os Crocs mais bonitos são os Crocs de furinho, pra vocês botarem os pins de vocês. Porém, eles sujam muito fácil. O meu é de furinho, eu perco meias diariamente. Então, um Croczinho. O sonar, eu acho que eu já até postei isso, é da magia da residência. Mas vocês botam dinheiro nisso ou compra na Shopee.
vale mais a Eu pena. comprei um baratinho. É, baratinho. Porque se vocês Aí. perderem, não é perder, vocês vão deixar em cima de algum lugar e assim... Ah, e muitas canetas também. Muitas, porque as canetas vão. Entendeu? Não pode Eu ser já contei que eu a, vou perder o a sonar. melhor de caneta brilho. do mundo. Não. Vocês vão acabar, não é que perdendo, é deixando Esquecendo. as coisas. Ainda mais no Leila Diniz. Não é que as pessoas roubam, mas vão ficando dentro dos boxes e tudo. E vocês ficam mandando mensagem: guarda o meu sonar, guarda não sei o quê, pros outros plantões, porque isso acontece. Tá? Então, roupinha de frio, caneta. Aí, mas vocês já chegam com a bolsinha bonitinha. Vocês são muito fofas. Vocês já chegam com a Eu comprei. pochetezinha ou com uma bolsinha Eu não comprei a transversa. pochete. Ou alguma Garrafinha coisinha. d'água. A garrafinha da Paco, ou sei lá, Stanley. Vocês deixam lá, mas a pochetinha de vocês pra ter a fita métrica, o oxímetro, aquele treco que a gente escuta pulmão, que eu já esqueci. Estetoscópio. Estetoscópio. Aquele Que treco. porque a gente não usa muito. A gente só quando tem uma queixa respiratória e tem dentro da sala, né? Do exame. O esfigmo tem, mas vocês vêm com todos os apetrechos. Isso é incrível. Eu acho que faz parte da magia. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa que perdia tudo. Então, isso era uma coisa que eu deixei pra usar os apetrechos da unidade mesmo. Só pra gente entender. A obstetrícia a gente sabe bem da Leila, mas eu queria entender da gineco. Eu já sei que você vai dar 2 plantões, né? Você vai dar um na plantão de obstetrícia. 24 É. e um mês. Esse primeiro ano a gente só roda Roda na obstetrícia, sim. Você não vai ter nenhuma atividade. Não, tem gineco, na vocês gineco? têm. Na gineco, não. Vocês vão ter pelo menos um ambulatório de gineco. Alguma coisinha de gineco vocês vão fazer. Eu não sei. Pelo menos alguma coisinha, Tá. assim, um turno. Alguma coisa tá. vocês têm. Eu sei que no Porque senão plantão você entra vai ter gineco, porque tem plantonistas que são ginecologistas, outros que são mastro, É, então acaba que chega. pode chegar É, algo de pode ginecologia, chegar. mas vocês vão ter algum Vai ter, né? turninho Tá. de gineco. Você vocês vai devem ter 2 dias. Eu acho que é 1 dia e meio que Um eles dia e falaram meio. lá no Cardoso. Mas eles vão explicar semana que vem. Eu É acho que tem terça-feira. ambulatório de endócrino, uma coisa assim. Vocês vão ter terça-feira, porque terça-feira é o dia da atividade acadêmica de vocês. Então, assim, é o único plantão que vocês não podem pegar, é terça-feira dia. O Cardoso nunca pode pegar, porque é o dia que tem a Atividade com a Atividade- Jussara. com a teórica. Jussara. E aí mais um turno, que é meio turno, que vocês também vão ter um ambulatório, alguma coisinha. Que é a mesma coisa, provavelmente você. Algum ambulatório você vai, ter. aham. Alguma função na gineco você E vai alguém ter. já passou para vocês, ou vocês já se preocuparam com isso? Material didático? Já passaram um livro. Eu baixei um PDF daquele livro da Febrasgo Legal. para residentes. Sim. Só de ser Me isso. passa. Passa. Eu tava doida atrás desse PDF. Passaram o livro? Qual foi o livro que passaram para vocês? Eu anotei que eu não lembro. Me fala os nomes dos livros de gineco. Sei, Resende. tem o Resende. Resende, Isso aí, Resende passaram é da Resende. obstetrícia. Então, de Foi- obstetrícia me Você passaram esse, Resende. Resende. Isso. Tem o Williams, né? Eu acho que a Febrache Agora- é bem boa. Agora que a gente vai, antes da gente ir para a parte da internet, que a gente está entrando no último bloco, eu quero saber a expectativa de vocês em relação à própria profissão. Vocês vão ter uma jornada de 3 anos, mas a gente vai já moldando de pensamento. acordo. Ainda você vai me explicar como é que tá o teu pai. Se ele tá mandando você fazer isso, se ele tá preocupado com o Rio de Janeiro. Preocupado com o Rio de Janeiro. Mas você já tem, eu vou fazer mais obstetria, eu curto muito Hoje isso. eu penso muito ou tá nisso. tudo muito aberto? Como é que vocês veem isso? Ainda tá um pouco aberto. O meu pai fala muito do ultrassom, porque ele já trabalha com isso, mas ele não força nada. Mas eu acho que eu vou querer trabalhar em consultório na parte da ginecologia. Ele tem um consultório, ele faz ultrassom no consultório sim, dele. isso. Quer dizer, você, E aí você você pensa em visualiza isso? Então, vou eu desejo mais deles do que meu. Eu queria continuar aqui, mas eu acho que eu vou decidir só no final. Acho que vai ser carioca, Eita. gente. É, Vai eu nossa sou apaixonada carioquinha. com o Rio. Minha família morre de medo daqui. Eles estão morrendo de medo. Meus irmãos, meus pais, mas ainda não sei sobre isso. Mas a gente eu vai ter tava que te levar no querendo- Maracanã. Isso. É, Fla-Flu aqui, ó. pois é. E aí eu tô querendo mais a parte da gineco, mas eu tô esperando me surpreender um pouco no Leila. se encantar. Eu acho que você vai se Eu encantar. também acho. Não, você vai, com certeza. Todo mundo se encanta. Eu acho que pela obstetrícia, ela é muito mágica. Eu sempre falo isso aqui. Eu acho que é muito mágico a obstetrícia, porque
não é uma profissão como você, eu estou entrando numa cirurgia para tirar uma vesícula. Não, cara, a sua profissão é dar a luz aos bebezinhos, coisa mais fofa do mundo. Participar do momento mais importante da vida da mulher. Então, assim, não tem como você não se apaixonar por uma área dessa. Você não tá abrindo uma barriga para você tirar um útero, que a gente faz. Você tá abrindo uma barriga para tirar um bebê. Isso é muito incrível. Eu acho isso muito incrível. E você se emociona o tempo todo. Tem os pontos negativos, os desfechos desfavoráveis? Tem. Mas você acaba dando mais valor ainda à mulher, a gente como mulher. Então, assim, é lindo. Só que é aquilo. O quanto você quer levar isso pra sua vida. Eu entrei na residência falando que eu ia fazer obstetrícia. Meu pai riu na primeira. Deu uma risada e falou, vamos ver no R3. E ele tava certo. Mas, assim, é uma profissão muito... que custa muito a sua qualidade de vida. Então, vocês vão viver, vocês vão se apaixonar. A Débora é completamente apaixonada, por exemplo, e continua completamente apaixonada. Eu, no primeiro ano, eu já acho apaixonante, mas não... Não, e ela... Não quero. Você vê, ela já terminou a residência e Continua faz dando plantão. muita obstetrícia. Faço, ainda dou plantão. Porque é a fase que vocês Tá entram na no transição. mercado e vão precisar eu ainda acho dar uma que o ralada. início, todo mundo vai trabalhar mais com obstetrícia, até ter o mercado da gineco, consultório. Mas o que eu tenho vontade é trabalhar mais com a parte clínica. Sim, Da gineco, na verdade. Uma gineco endócrina que E falou. você, Lara? Eu- Tá aberto totalmente? Não, eu acho que eu já quero gineco mesmo. É. Eu entrei querendo ou reprodução humana ou... Da Não onde sei. vem essa ideia da reprodução? Ai, Do nada, assim? não sei, Eu acho que é uma gente. área bem falada hoje em dia, eu né? acho que é igual a ginecoendócrino, né? É tá muito muito falado, falado. tá em alta, né? A gente acaba Vendo muito. Isso, exatamente. Só que é aquilo, né? Eu entrei na medicina com a certeza que eu ia querer dermato. Agora eu já Você tô vai fazendo fazer residência. ginecologia regenerativa, quem sabe, junto comigo, um laser. Tá vendo? Eu gosto dessa área pepeca também. Care, entendeu? Tá vendo? Ácido hialurônico na pepeca. Ah. Eu gosto muito da área da sexologia, que eu descobri mais É muito legal. Eu gosto muito. Tem umas meninas que vieram E tem muita aqui, questão falaram. de saúde mental também dentro da Sim. sexologia. Eu acompanhava uma gineco que fez pós-graduação em sexologia. Cara, a consulta dela é maravilhosa. Eu tenho muita Nicole vontade. Cosolino, maravilhosa. Ah, legal. Essa eu nunca tinha ouvido falar, mas tem Maravilhosa. bastante. Tem umas meninas que vieram aqui também, fizeram, Mariana né? Lírio, a a Rai, que até dá plantão são muito comigo. jovens e Já fizeram E sua é um- pós. é uma área que dá pra você despontar bem, porque É uma área não curiosa. né? Não é uma... Não Curiosa. Tem tanta... E é uma área que te Procura, ensina. né? Na medicina, que eu digo. Exatamente. Mas O os mercado pacientes está muito procuram. aberto. Procuram. Ah, sim. E se você Cada vez conseguir mais. fazer com que seu paciente se sinta à vontade com você, É isso. obviamente todo mundo, essa área, todo ginecologista tem que saber. Sim. Isso tá dentro Das queixas, das né? nossas queixas. Então, assim, é óbvio que elas têm umas informações e um plus a mais dentro da pós e como abordar e alguns diferenciais, sim. Mas todo mundo que se forma em GO tem que ter a empatia da sexualidade ali. E o cuidado, a intimidade, tudo ali preservado. Todas. Mas quando você consegue trazer isso também de uma forma curiosa, porque a sexualidade ela é curiosa para todas as mulheres. Tudo, quando começa a falar de sexualidade, você É um pode plus ser- numa consulta. Você ginecológica. pode ser super experiente, mas você escuta. Você fala o que ela vai falar. de Sim. sexualidade, porque pode ser que alguma coisa eu não pesquei. Então, assim, é curioso. Quando eu via ela atendendo, assim, dava pra ver a diferença dela, que era especialista Sabe ali. abordar. Sabe abordar. Como ela pescava. confortável a Nossa, pessoa. como o paciente falava. Porque Cara, tem isso é todo um cuidado impressionante. também. A gente tem Como ela que sabia tomar explicar, cuidado. como ela sabia tranquilizar a paciente frente a uma coisa que a paciente maravilhoso. achava que era o fim do mundo. É maravilhoso. E não era. Eu acho muito É bom. muito bom. Esse episódio é legal pra você saber quais pós tem. É bem interessante, né? Eu acho foi um episódio bem E é um legal. mercadão. Mercadaço. Mas é como a gente falou aqui, né? Você falou na reprodução. É legal você, durante essa tua trajetória dos 3 anos, ir num congresso, ver como é que é, vai numa clínica. Porque, às vezes, você vai É uma viver o imagem. que ela viveu É isso na aí. psiquiatria. Uma Então, ideia. É, isso aí. Poxa, é tão legal, É. reprodução humana,
o desejo de ter um filho, eu vou conquistar isso para aquele casal. Mas aí você vai viver aquilo e você vai ver, isso não é tão, né? Eu não, Então, não saberia lidar, não é a minha fazer área. esse tipo de a prática é vivência. Vocês vão viver. Isso aí, exatamente. A primeiro contato que eu tive com a reprodução... Não era reprodução humana, era infertilidade. Foi quando eu tava rodando no internato e Foi aonde? Eu rodei no servidor do Estado. Ah, legal. Cara, eu me Com a senti... doutora Isabel. Isabel. Isso, mas eu tava no ambulatório de uma outra doutora que ela tava no... Não era ambulatório de É, a fertilidade. A Rebeca Eu não lembro o nome dela. Sexualidade, NPTGI. é. Não era um ambulatório de infertilidade, eu não lembro muito bem. Eu sei que Endócrino. eu tive muita empatia pela paciente, eu quase chorei junto com ela. Aí eu falei, não, talvez seja uma área que eu me interesse, porque no futuro, porque se a gente tem empatia, provavelmente a gente vai ser um bom profissional, né? Isso, é isso. É sobre Aí isso. eu pensei, se eu conseguir ter tanta empatia por ela, talvez eu Nessa seja área boa. pode ser que você seja boa. Isso. Sim, porque Aí eu acho que eu- isso que faz a diferença no médico. como eu não bati o martelo ainda, vou fazer o que É, você tem tá falando, tem que 3 experimentar, né? Não tem como bater o martelo agora. Não, tem 3 anos e vocês vão voltar pra Vamos contar voltar isso aqui pra dizer, gente. Porque isso é o mais terceiro legal. ano. Se é isso mesmo. Ela vai ter fontes quentes, porque ela vai É estar verdade. no... mas eu vou ficar Você vai- seguindo pra Aham. poder te acompanhar. Eu queria saber de rede social. E dentro de rede social, falar um pouquinho de... o emocional, assim, que eu quero dizer, o que vocês fizeram, se vocês cuidaram um pouco da saúde mental de vocês durante esse processo e o que vocês Hobbies. pretendem fazer durante a Ginástica. residência. Não ginástica. Você, eu já vi que tem um perfil de aqui, um bracinho definido, de querer malhar aí os negocinhos e tal. Marmiteira. Não sei se você Com já certeza. faz alguma coisa na sua vida que tira um pouquinho você dessa questão de estudo o tempo todo, porque realmente a residência é muito difícil e se vocês não conseguirem tirar um tempo para vocês, a gente vê hoje residentes, né, com burnout, né? Então, porque realmente ficam muito ansiosos para terminar, do que vai ser, como vai ser, ao mesmo tempo ansiosos se estão fazendo a coisa certa, se estão fazendo a quantidade de cirurgia certa, vocês se pressionam tanto em questões internas e as questões realmente físicas de estar ali, virando dias e dias e cuidando de pessoas. Então, assim, é uma virada de chave muito grande. Então, um conselho que eu sempre dou pra vocês é esse. É sempre tentarem procurar um tempinho de vocês pra olhar pra vocês, curtirem. Você vai estar no Rio de Janeiro, você vai poder aproveitar a praia do O que Rio você de gosta Janeiro. mais do Rio de Janeiro? A praia. Então, você vai poder... Mineiro é fogo, né? A gente vai Ou até vai pra nublado. Marataízes, Então, não é? É Marataízes que o mineiro é. Cabo Guarapari. Frio e Cabo Guarapari. Frio? A Guarapari. gente vai muito. Então, aí você vai ter a oportunidade agora também de poder ir vá mesmo que sobre um tempinho, você vai estar cansado, mas faça algo por vocês. Eu acho que esse é o mais importante, assim, durante a residência, pra vocês não ficarem totoca das ideias. Débora, totoca das ideias, maravilhosa, mas assim, estudando durante as férias, eu falo assim, não vai estudar. Olha, as obstetras mais interessantes, Débora é eu não vou maravilhosa. falar engraçada, mas assim, que eu gosto, é Débora e a outra que também foi de lá, A Maria, que já saiu, já terminou. Milena, Não, essa é a Maria. Maria. Também. Faz muito bem internet. Vídeo, internet. Ah, vídeo. legal. Ela Essencial, né? hoje em dia. Não, assim, eu acho que tem Mas pessoas é muito que natural o delas, dela, né? eu acho que é um dom. Por exemplo, o podcast me ajudou muito a saber falar, mas eu sou péssima, mas eu meto Ah, a eu cara gosto mesmo. de assistir. Não, mas eu assim, sei. eu meto a cara mesmo. Agora, hoje em dia, eu tô metendo a cara. Eu mas, tenho que assim, ter mais coragem. Mas Como eu é gosto que tá de falar isso? Fala aí também. pra gente. Como é que vocês usam a rede social de vocês? Eu tenho a minha rede social mais com pessoas que não são da área médica, meus amigos mesmo. Nos melhores amigos eu falo à vontade, mas no aberto eu morro de vergonha. Mas durante a residência eu tenho vontade de postar mais. Porque tá todo mundo querendo saber como que tá sendo morar no Rio, como que tá sendo a residência. Inclusive quem não é da medicina, meus amigos assim, querem saber. É aí que você vai virar a sua chave. Você vai postar o podcast e você vai legal. começar a falar. Porque
é o que eu tô te falando. Vocês são exatamente a figura do que vocês beberam, Como é fazer uma do que residência comem, fora. do que fazem, do que se alimentam. Então, essas pessoas têm muita curiosidade. Cria uma personagem. É. A mineira que veio... Virar fazer- carioca. É virar verdade. carioca, E, ó, né? se eu pudesse aconselhar, é difícil. Aberto, eu faria... duplo, é isso que você ia falar. Não, também. Outro Se você Instagram? tem, Eu profissional... só tenho um mesmo. Ou abre ele, ou faz o Ele é profissional. aberto, caso- sabe? Então, Isso aí. posta mesmo. Aham. Mas o que eu aconselho, faça um TikTok. Eu O não TikTok sei é bom, né? É fazer maravilhoso. vídeos. Não, mas assim, lá o público é diferente. pra- Aham. Lá o público, ele é bem, assim, sendo bem sincera, o que eu vejo de diferença. Eles são acolhedores e são pessoas muito orgânicas. São pessoas literalmente como vocês, não precisa... Porque o que eu vejo muito na internet, no Instagram, você precisa ter o melhor copo pra fazer o melhor do não sei o que, o prato uma tem pirâmide. que ser lindo, o não sei, Vai a bolsa, criando. a pochete tem que ser a coisa mais bonita, o scrub tem que ser a coisa... E no TikTok você vê literalmente pra mim, pelo menos o meu algoritmo me traz, uma realidade. Você às vezes não precisa ter o melhor caneca pra tomar o seu super coffee do não sei das quantas. É só você ser você ali, entendeu? E a sua história, ela conecta com muita gente. E eu acho que a entrega do algoritmo do TikTok é muito boa. Então, faça uma conta no TikTok e começa a postar essas suas histórias. Porque eu tenho certeza que vai conectar muita O gente. seu pai tem ultrassom no consultório? Tem, mas eu não sei explicar qual. Ele se conectou muito com a história do seu pai, É. tá vendo? É porque Aí, ele ó. é ginecologista. eu acho que ele tá querendo saber o quanto é que ele tem gente eu pra se tenho conectar com a nossa certeza, história. Ele tem as mesmas Angústias. sensações que eu tenho. Com certeza. Quando eu Minha vi filha fazendo vocês residência. dois no podcast, eu me levei muito eu e meu pai, assim. Eu falei, nossa, parece muito. É a mesma conexão, né? E a Maneiro. senhorita? Tem Eu? Instagram pessoal, profissional? Como é que você faz? Só o pessoal mesmo, ele é aberto. Antes de eu começar a estudar pra residência, acho que eu tava no segundo ano, sei lá. Eu comecei a postar alguns vídeos sobre gineco, inclusive, sobre GO. Postava várias coisinhas, assim, e deu muito engajamento. Deu muito não, mas assim, as pessoas gostavam, comentavam e tal. Mas aí eu tive que, no início do ano, fazer minha escolha Deu e... uma parada. Exatamente. Dar uma boa parada, não postei mais nada pra focar mesmo em conseguir passar. Porque eu pensei, eu não vou ser gineco se eu não passar na residência de gineco. Então, vou... Você Isso aí. focou. Exatamente. Aí Aí agora agora tô travada pra começar. não vai, não. Aí você vai postar o gineco Ai, e vai desembestar. Parece e que aí, quando a gente para, trava. faz um TikTok, não sei se você já tem. Tenho, mas eu Então, só uso pra ficar Não, bisbilhotando as posta. coisas. E assim, eu aconselho todas vocês a usarem. Eu acho uma plataforma incrível pra conectar Eu pessoas. quero saber, hobbies? Praia, mas verdade. você tá pra eu- cabeça, você tá fazendo perguntou sobre a ginástica. questão da residência. Eu tava pensando sobre isso e eu acho que os 3 pilares que me ajudaram nesses anos de estudo para a residência vão me ajudar para a residência. Foram 3 pilares, que foi saúde mental, eu continuei com a minha terapia. Saúde física, eu fazia academia e entrei na natação, eu não sabia nadar, então aprender uma coisa nova foi tentando. muito bom. Maneiro. E eu tenho vontade de aprender a surfar, minha mãe não pode ver isso, que ela morre de medo. Vai no posto 5 aqui na Barra, você vai morar aqui É na lá Barra. que eu já fiz umas aulas de surf. Não, No eu posto acho isso 4, incrível. muito É, maneiro. 4 e 5. Muito E o legal. último é apoiar em pessoas que estão fazendo passando pela mesma coisa que você e sua família e amigos. Minha mãe e meu pai foram essenciais no processo da residência. Mesmo longe, eu acho que a gente vai continuar se falando e tudo. E durante o processo de estudo, eu convivi muito com 2 amigos que também estavam estudando para a prova, com as mesmas angústias e tudo. Então, eu acho que durante a residência, os R iguais, eu acho que vai ser Te bem moldam. importante. Pessoas que estão passando pela mesma coisa, acho que é importante. São essas 3 coisas que eu acho. Não, eu acho que você falou E tudo. se você arrumar num R igual ou um R+, pra morar junto, uma colega, seria legal, né? Pra poder dividir Economia. na economia e E angústia. você não se sente tão sozinho, É, né? Que a rede de apoio é Eu acho que importante. você sozinha, eu acho que é bem válido, difícil, né? Com E certeza. você? Ai, academia. Nossa. Você é do peso, academia. Eu sou do Não, peso. mas Eu quero você- academia. Da Mas ela academia faz toda. você Ó, corre o também. bracinho. Correr, não consigo correr. Não gosto de correr. Não, se nem ela um tivesse. pouco. Eu consigo ver um panorama. O Garmin, ela teria um Garmin. Eu tenho um Apple Watch. O Apple Watch, eu sou mais. Quando a gente vira uma corredora nata, que eu tô pra trocar, a gente
compra um Garmin. Não. Ela não tá usando o Garmin. Então, assim, eu já tô visualizando ali, entendeu? Ela gosta mais da já faço- academia. É o quê? Academia, com Spinning. Não, academia é musculação mesmo. É, wellness. Como é? Wellness. É porque eu falo pra ele que o Você mercado faz- wellness, você aí ele toma vai gravando as frases. coffee? Isso aí. Super Proteína, coffee. você faz isso? Nada, Não. nada. Só se alimenta bem. Eu como. Não, é bem... essas coisas são muito importantes. Faço personal, cara. Personal é muito bom. Nossa, me ajuda E muito. vai continuar durante a residência. E o você máximo tá que fazendo puder. terapia queria, que mas o meu online medo agora? é não. Sim, Vai dar. ela é de São Paulo, minha terapeuta, Cecília. Uma vez legal. uma vez por Isso aí. semana. Obrigada, Cecília. Uma vez. É de 15 em 15 agora que a gente tá fazendo. Mas eu fazia uma vez por semana. Tem Legal. uma residente que veio aqui da aeronáutica chamada Giovanna Baldanzas. Ela é até bem famosa, acho que no Instagram é. e no TikTok. E ela consegue. Assim, é legal vocês seguirem ela, porque eu acho que ela consegue conciliar bem uma vida saudável e a residência. O que eu não fiz durante a minha residência. Eu tive um estalo depois da residência, mas assim, ela, eu acho Não, ela. foi. Ele acha que eu bati com a cabeça Bateu a errado cabeça. e eu virei em saudável. algum lugar. Em algum lugar. Era péssima no vôlei. Nossa. Péssima não sei o quê. Não, péssima assim. Eu levava ela. Pô, a mulher pra dar uma minha mãe- manchete a era minha mãe triste. sempre Eu sou ruim em pedi- todos os Fez esportes. esporte, Por isso que eu esporte. fui pra academia. A mulher Porque agora não é corre, não. agora que é triatleta, Não. aerowoman. Eita. você- Não, eu comecei a Inspiração. correr porque eu olhei e falei, só depende de mim. É. Quando tem vôlei e depende das outras pessoas, Sim. eu Ah, ficava, eu Paula. estou ferrando o time inteiro. E aí eu ficava naquilo, minha mãe falava, bota a Não, não criança é pra chutar. Claro que era, pai. Eu ficava numa ansiedade de chutar, Ah, tá batia bom. aquele negócio, batia no osso errado, ia zunia a bola, eu era péssima. Em qualquer esporte em conjunto, eu era péssima. Não, mas você ficou Eu gosto de muito tempo sem individual fazer também. Eu sou do nada. individual. E eu fiquei muito prefiro tempo individual. sem nada. Mas eu sempre fui da minha casa a pessoa que sempre começou a tentar. Eu sempre tentei começar a comer bem. Eu sempre fui a pessoa dessa. Mas assim, quando eu saí da casa dos meus pais, a coisa melhorou. Porque na casa deles tinha comida. À vontade. Ah, minha mãe falou assim: Paula, tem chuchu, batatinha, arroz e feijão e uma carninha. Quando eu vou ver o chuchu e a batatinha com queijo gratinado em cima, sabe, aquela coisa que toda. delícia. Delícia. Mas assim, que você não é saudável de fato. É saudável pra mamãe. E aí, quando eu saí da casa deles, eu comecei essa trajetória. Mas assim, durante a minha residência, era Pira Kids, que é um chocolatado e pão o dia inteiro. Porque, pra mim, era aquele método da cabeça que você não pode ter, da compensação. Eu mereço. Eu faço muito isso. Nossa, eu sou o É, contrário, acredita? Então, Quando eu tô no hamburgão. plantão, eu falo, não, Eu eu, sou muito eu disciplinada. não deveria, não tenho o que eu quero comer em casa. Quando eu Então, tô feliz, quando eu tô Prefiro. saindo. Hoje eu é. prefiro. Hoje eu sou Isso essa é uma pessoa. estratégia que eu uso, pelo menos. Mas assim. eu era essa pessoa durante a residência. Da Então, por isso, compensação. assim, Aí não tô triste, vou pedir um hambúrguer que eu amo. Vou Isso. comer um sorvete ali no shopping, tomar um sorvete no shopping. E durante meus 3 anos foram assim, e tudo bem, eu consegui correr atrás depois, mas essa é uma menina que veio aqui, a Giovana, que consegue, você falou, não sei se eu vou conseguir, ela consegue conciliar muito bem, eu acho. Eu quero Ela conseguir. mostra todas as dificuldades que ela tem, eu acho uma menina bem legal de se seguir, eu vejo o Instagram dela e falo, pô, se ela tá conseguindo durante a Eu também residência, eu também consigo. E por aí vai, eu acho interessante o Instagram dela pra vocês terem como uma referência de, tipo, tem altos e baixos, é possível, ela fala muito disso, é muito possível, você tem medo, mas é muito possível você levar bem. Ela vai vir daqui a 2 anos surfando. Se Deus Caraca, Nova Isso aí. Medina. E O pai bronzeado, tudo louco branco. da... Não, vai Essa dar menina vai certo, pro vai Rio. dar certo. Eu queria que vocês dessem um conselho e o que vocês acham que vocês não aconselham um futuro residente. Então, olhando ó, pra aquela, tela. Aquela câmera ali, o que vocês olham? Você já deu um bom conselho, que são os seus 3 pilares, mas Sim, algo Mas diferente. pode falar, é uma mensagem. Eu acho que é um pouco coach, mas é não desistir. Se você tem um sonho, você quer chegar em algum lugar, igual a gente quer se formar GO, ou a quem não passou ainda, faz aquele do iPad me ajudou muito, você enxergar o que você quer. O dia que Multibond. você tá... Isso, o dia que você tá triste, você saber o que você quer. Você fala, não, hoje eu tô triste, mas eu vou estudar 30 minutinhos. Porque hoje não importa, o que importa é o futuro. É um caminho, é só uma fase, eu vou chegar lá. Tanto pro preparatório quanto dentro da residência, eu acho. Sim.
Eu olhei pra você e fiquei comentando. Não tem problema. Tem Ah, que traçar ficou uma ótimo. meta. Muito Mas bom. isso é verdade. Eu acho isso também. Eu. Pra lá, né? Calma aí, ó. Eu acho que duas coisas. A primeira é aquilo que eu já tinha falado, de não ouvir quem vai te desestimular, né? Independente de quem seja, não deixa desestimular, tenta ao máximo criar uma barreira ali do que você quer, do que você vai conseguir e treino é treino, jogo é jogo, só vai fazendo a sua melhor prova. Seja obcecado para aquela vaga, faz a sua melhor prova, faz com calma, entrega tudo de si, independente de qualquer coisa. E a segunda, até me esqueci. A segunda coisa que era mais... lembrei. Não, mais importante. Não sei em quem o pessoal daqui tá assistindo acredita, né? Mas, assim, pra mim, acreditar em Deus e ter fé. Com certeza. Assim, eu desacreditei talvez o ano inteiro e acreditando ao mesmo tempo. E no final eu tive, tipo, a comprovação de que era aquilo mesmo que eu precisava enfrentar. Era aquilo mesmo que eu precisava passar. Aquilo que eu falei, que quando eu fui escolher uma opção que não era pra mim, eu senti muito, e quando era pra eu escolher a que deveria ser minha, eu senti uma paz imensa. Então, confia em Deus, né? Confia no que Ele tá trabalhando pra você. Assim, com legal. certeza. Aquilo ali vai chegar na hora que tem que chegar. Exatamente. No momento que tem que chegar, e eu sempre brinco. Doa o que doa, porque Doutora, talvez vai doer. Se não passou naquele ano, é porque seus amigos não iam ser legal É, e eu você falei, não precisava. Tudo acontece no tempo certo. E vai doer. Se não der certo, porque é o que a gente quer, é sempre dar certo, Certo. né? Vai doer muito. Doutoras, vocês são brilhantes. Mas é o. Parabéns. Vai dar uma hora Obrigada. certa. Gente, Ela tá congelada, ela tá nervosa.